aí pessoal, tudo bem com você? Você que está assistindo esse vídeo, eu já vou começar falando com você sobre algo extremamente importante. Olha, hoje você vai ouvir ótimas notícias, mas eu preciso também da tua ajuda. Faz a tua inscrição no canal, compartilhe esse vídeo, se ele fizer sentido para você, compartilhe esse vídeo e deixa o teu like lá, isso ajuda para que ele vá mais longe e alcance mais pessoas, ok? Eu quero te dar a melhor notícia que alguém pode ter, é falar sobre a existência de uma pessoa que ama você, uma pessoa que se interessa por você, uma pessoa que não esquece você, uma pessoa que cuida de você. O nome dessa pessoa é Jesus Cristo. Jesus Cristo de Nazaré, Filho do Deus Altíssimo, o Filho unigênito, que veio formar a família de Deus aqui na terra e passou a ser o Filho primogênito. Ele é o Senhor de todos nós, de toda a criação. Ele é o único que tem todo o poder no céu e na terra. Ele é o único que pode nos retirar de qualquer situação ou nos colocar em qualquer situação. Ele tem todo o domínio. E a palavra de Deus ensina que nós devemos conhecê-lo, nós devemos adorá-lo, nós devemos amá-lo. Eu quero falar com você uma coisa interessante hoje. Imagine o seguinte: a palavra de Deus ensina que o nome que se dá às pessoas, aquilo que é chamado à existência, é chamado à existência pelo nome. Então, a Bíblia ensina que o povo de Deus dava nome às pessoas segundo aquilo que era o propósito da vida delas, segundo o seu encargo, segundo aquilo que eles iriam viver e quem eles eram. Para te dar um exemplo, eu quero falar um pouco sobre quem é Jesus na Bíblia. Qual é o nome que se dá a Jesus? Ou melhor, quais são os nomes que se dá a Jesus Cristo na Bíblia? Como ele é chamado? Como ele é referenciado? Talvez você nunca tenha ouvido isso. Você vai ter a oportunidade de ouvir aqui tantas e tantas aclamações, tantos e tantos clamores através do próprio nome do Senhor Jesus, através dos atributos que esses nomes imputam a Jesus Cristo. Para começar, eu queria que você, se quiser confirmar, Mateus capítulo 1, no verso 20, estabelece exatamente a primeira indicação que eu quero falar para você. Começa assim: e pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, aqui é o pai terreno de Jesus, né? Filho de Davi, não temas, o pai adotivo, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então o nome escolhido para Jesus, o nome que foi dado, significa que ele salvaria o seu povo dos pecados. O próprio nome de Jesus evidencia aquilo que ele viria fazer, e isso foi falado pelo anjo a José: olha, ela dará à luz, e o que nela foi gerado é do Espírito Santo, e vocês devem colocar o nome nesse menino de Jesus. Por quê? Porque esse nome significa: ele salvará o seu povo do pecado. Olha que interessante. Mas eu quero fazer aqui uma outra referência a outras indicações bíblicas de como Jesus é chamado, de como se atribui a Jesus um nome, um significado. Preste atenção. 1 Timóteo capítulo 6, verso 15. Ele é chamado do Senhor dos Senhores. O profeta Isaías, capítulo 42, verso 1, eleito de Deus, escolhido de Deus. Isaías, capítulo 7, verso 14, Emanuel, que significa Deus conosco. Apocalipse, capítulo 22, verso 16, a Bíblia, a palavra de Deus, se refere a Jesus como estrela da manhã. João, Evangelho de João, capítulo 8, verso 58, eu sou. E aqui vale uma parada: o eu sou, o Deus eu sou, é o mesmo termo que
Deus disse para Moisés, quando fosse falar com o faraó, para liberar o seu povo do Egito. Moisés então conversando com Deus, mas e se ele perguntar, quem é que me mandou, quem é que está mandando esse recado, qual é o Deus que está querendo retirar o povo judeu, o povo hebreu lá do Egito? E o Senhor respondeu, o eu sou. Uau! Jesus é também chamado, é também referenciado pela Bíblia como eu sou. Isso prova que o Filho está no Pai e o Pai está no Filho. João 8,58, confere lá. Filho de Deus, Mateus 2,15. Aqui no capítulo 2 está escrito assim, no verso 15: e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, do Egito chamei o meu filho, o Filho de Deus. Marcos capítulo 14, verso 61, refere a Jesus como o Filho de Deus bendito. Lucas 1,32, acompanhe comigo aqui o que está escrito. Lucas 1,32, está escrito assim, exatamente o texto eu vou ler para você. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Filho do homem, Mateus capítulo 8, 20. Filho da justiça, Malaquias capítulo 4, 2. Jesus é Criador, João capítulo 1, verso 3, está escrito exatamente assim do Senhor. Olha como a Bíblia se refere a Ele. Diz assim, verso 1, João capítulo 1, verso 1 até o 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus é o Criador. Jesus é o Criador. O Pai usou a Jesus para criar todas as coisas. Tudo que foi criado foi feito através de Jesus, foi feito por Jesus. Hebreus capítulo 2, verso 10, autor da salvação. Hebreus capítulo 12, verso 2, autor e consumador da fé. A fé que recebemos para crer nele vem dele. Ele é o autor e é o consumador. A nossa fé nos é entregue. A nossa fé não é obra humana, a nossa fé é uma obra espiritual, uma obra divina. Nós recebemos a fé do Senhor. Então Jesus é o autor e consumador da fé. João capítulo 10, verso 11, ele é o bom pastor. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 1, ele é o advogado. Ele é aquele que pode pegar a minha causa e a sua causa e levar diante do juiz. Ele pode advogar, ele pode ser o intermediário, ele pode ser o peticionário, aquele que vai fazer as petições. Ele é o intercessor entre nós e o Senhor. Ele é o advogado. A Bíblia se refere a Jesus como advogado. Ele é o braço do Senhor, em Isaías capítulo 51, verso 9. Em Efésios 1, 22, Jesus é considerado, é chamado de cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o autor e consumador da fé que leva alguém a fazer parte, a ser igreja. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o dono da igreja, Ele é o comandante da igreja, Ele é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, o corpo de Jesus. Então Ele é chamado cabeça da igreja. Efésios 1, 22. Ele é o conselheiro. Isaías capítulo 9, verso 6. Uau, conselheiro. Isaías 9, 6. Ele é o consolador de Israel. Lucas capítulo 2, verso 25. E ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Apocalipse capítulo 13, verso 8. Eu tenho aqui outros tantos atributos que foram colocados através de nomes, de pseudônimos
ou de títulos de Jesus Cristo. Mas eu vou ficar hoje com estes aqui. Eu quero perguntar a você que está me assistindo, se isso é ou não é a melhor notícia. E a Bíblia diz que quando ele morreu na cruz, ele morreu pelo meu e pelo seu pecado. A Bíblia diz que este homem, que é chamado desses tantos títulos, que esses tantos atributos são atribuídos a ele, que essas tantas características retratam na verdade quem ele é. Isso aqui não é só um apelido, uma denominação, isso faz parte do seu atributo como pessoa divina. Ele entrega isso para nós, ele é capaz de nos dar isso pelo qual o chamamos. Então eu pergunto a você, seria pouco isso para nós? Será que não é o suficiente para aquilo que você e eu precisamos? E eu tenho outros tantos aqui que pretendo falar em outro vídeo, mas senão eu ficaria aqui só falando sobre aquilo que podemos receber do Senhor Jesus, porque se trata de quem Ele é. Eu não quero levar você a ter conhecimento de alguém que está morto, de alguém que está pregado, de alguém que está enterrado. Eu estou falando de uma pessoa que está viva. Eu estou falando de Deus, eu estou falando de Jesus, do Espírito Santo. Eu estou falando da pessoa de Jesus que pode nos dar, que pode transferir para a nossa vida tudo que eu li aqui agora como atributo. Então Ele pode nos consolar, Ele pode ser o nosso conselheiro, Ele pode ser nosso cabeça, nos dirigir, Ele pode ser o braço do Senhor a nosso favor, Ele pode ser, quando eu digo, se nós entregarmos nossa vida a Ele, se nós nos deixarmos pela fé, sermos conduzidos por Ele, Ele se torna nosso advogado, Ele é o bom pastor, Ele é quem vai nos dar e vai consumar a nossa fé, Ele é quem nos dá a salvação, foi Ele que me criou e te criou, Ele é que vai estabelecer a justiça em nossa vida, Ele vai cravar justiça em sua vida, Ele vai te devolver justiça, Ele vai encerrar com a injustiça na tua vida. Ele é o Filho do homem, isso quer dizer que Ele veio em carne, Ele veio se solidarizar a nós, Ele veio passar pelo que nós passamos e venceu aquilo que nós não vencemos. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele não pecou. Sabe por que Jesus ressuscitou? Porque a morte não pôde contê-lo, não pôde segurá-lo, porque não havia pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas Jesus morreu para matar o pecado, Jesus morreu para matar a condenação e ressuscitou para nos dar a vitória. A boa notícia é que Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho, o Filho unigênito, para que nós possamos crer nele e não pereçamos e não morramos, mas tenhamos a vida eterna. Essa é a melhor notícia que você pode ter. Essa é a melhor notícia que você pode ter a qualquer tempo. Os dias de hoje, quando esse vídeo está sendo gravado, nós vivemos um tempo de quarentena, uma pandemia chamada coronavírus, espalhada por um vírus chamado corona, uma doença chamada Covid-19, mas Jesus Cristo, em meio a tudo isso, está vivo, Jesus está no comando, Jesus pode te socorrer, Jesus pode realmente transformar a tua vida em qualquer época que você esteja atravessando, em qualquer tempo. Esse vídeo vai se tornar atemporal, qualquer tempo vai valer. Por quê? Porque é uma verdade absoluta. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ofertou, entregou Jesus Cristo para morrer numa cruz, sem ter culpa, sem ter pecado, para nos tirar do domínio do pecado. Ele realmente salvou aqueles que creem nele dos seus pecados. Creia em Jesus Cristo, creia no nome do Senhor, creia nesse Criador, creia no Filho de Deus, creia no Emmanuel, creia no escolhido, creia no Senhor dos Senhores. Eu estou te apresentando uma pessoa em que você pode crer e confiar, você pode e deve confiar a sua vida. Essa é a melhor notícia que você vai ouvir em qualquer tempo. Se esse vídeo fez sentido para você, inscreve no canal, compartilha, deixa o seu like, isso vai nos ajudar a avançar, para que outras pessoas possam ouvir a melhor notícia de todos os tempos. Jesus Cristo veio a essa terra,
viveu como homem, morreu naquela cruz, ressuscitou, voltará segunda vez, mas enquanto isso, deixou o Espírito Santo para que a palavra de Deus, quando fosse pregada, tocasse os corações e gerasse nas pessoas a certeza de que Ele é o único confiável. Confie sua vida a Jesus Cristo. Essa é a melhor notícia que eu queria te dar hoje. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus.